Bom, boa tarde, queridos companheiros, mais uma vez aqui na Casa de Eurípides, a nossa Casa Espírita, e é sempre muito bom. Eu sempre gostei muito dessas reuniões da tarde. Eu não sei se é porque assim está claro e tudo, está mais leve, né? É sempre gostoso estarmos aqui. Hoje o tema é sobre Eurípides Barçanufo, um novo projeto de vida. E aí nós resolvemos nos basear em 3 mensagens ditadas por Eurípides. A primeira delas, claro que todas as 3 são importantes, mas eu recolhi pequenos trechos dessas 3 mensagens para a gente estudar. Então, a primeira delas fala assim, o título é Uma Mensagem de Esperança para os Dias de Hoje. O Brasil tem por função a espiritualização dos homens. Vossa missão é a fraternidade universal. A corrupção, a tortura dos tiranos modernos, a violência assusta os hospitais públicos, as escolas. Ainda vivemos o pesadelo dos exploradores, mas a nação composta por almas devotadas sonhará com a liberdade das amarras do poder e a responsabilidade fará surgir um novo grito em cada um de nós. E o clamor dessa nova independência, no Ipiranga de confiança, nos conduzirá na construção de um Brasil mais justo e nobre. Entidades maiores clamam a Deus pelo renascimento e rogam o Brasil por honra do trabalho. Brasileiros, nada de abandonar a nossa terra, nada de desertar da batalha. Sois soldados do Cristo, apresentai-vos. Avante, irmãos! Nenhum brasileiro nasceu por acidente. Todos temos uma programação. Irmãos, há uma infinidade de espíritos que se sentem brasileiros pelo amor que devotam a esta pátria, envolvendo-nos. Aos espíritas deste solo e aos que aqui vieram ter coragem, avante, a doutrina nos ilumina, façamos, portanto, a luz. De páramos da glória, o Cristo, contando convosco, guia o Brasil. Essa primeira mensagem foi recebida pelo médium Emanuel Cristiano em 2013, então foi agora, né? E aí nós fomos numa outra mais antiga, mas olha só as semelhanças de palavras do nosso Eurípides. Diante, nessa outra mensagem, o título é A Urgente Necessidade de que a fé, esperança e otimismo renasçam nos corações. Diante dessa crise que se abate sobre o nosso povo, face a essa onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros, frente aos embates que o país atravessa, nós, os seus companheiros, trazemos na noite de hoje a nossa mensagem de fé, de coragem e de estímulo. Estamos irradiando-a para todas as reuniões mediúnicas que estão sendo realizadas neste instante, de norte a sul do Brasil. A urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. Os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. Meus irmãos, o mundo não é uma nau a matroca. Nós sabemos que Jesus está no leme e que não iremos sossobrar. E não esqueçamos de que o Brasil é o coração do mundo. Se é o coração do mundo, somente será a pátria do Evangelho se este Evangelho estiver sendo sentido e vivido por cada um de nós. Essa mensagem é de 1983, ditado pelo nosso Eurípides através da médium Sueli Caldas Schubert. Nossa, parece que agora, né? Falando assim, a última mensagem nós vamos deixar para ler na íntegra, porque é uma mensagem que nós gostamos muito, que foi ditada pelo nosso Eurípides para o médium Chico Xavier, o nosso Chico, e é uma mensagem de 1950. Então a gente vai deixar para ler por último. Mas então nós vemos que Eurípides vem trazer, o título, né, da palestra é um novo projeto de vida. E é isso.
Nós precisamos ter um novo projeto de vida, hoje, agora. E nós vemos que na primeira mensagem, que foi de 2013, foi a primeira mensagem que lemos, mas é a mais recente, de 2013, ela está conclamando a nós brasileiros, né, a que mudemos o nosso padrão vibratório, que a gente se transforme. E agora, quer dizer, desde 1983, Eurípides vem falando isso para a gente. Nós precisamos nos transformar em pessoas melhores. Esse é o novo projeto de vida. Nós precisamos ter como grande objetivo de nossas vidas esse homem novo, deixarmos para trás o homem velho. Nós sabemos que a gente tem um monte de objetivos materiais, e que são importantes também, porque eu acho que enquanto a gente estiver aqui, não adianta nós pensarmos assim, eu não quero comer, vou viver de vento, de sol, não é assim. Mas nós colocamos muitas vezes essas coisas em primeiro lugar. E nós nos esquecemos de colocarmos aí esse projeto de renovação espiritual como algo extremamente importante. Essa renovação, esses novos sentimentos é que nos farão aí, nos transformarão e farão com que nós entremos no plano espiritual e, consequentemente, vivamos uma nova vida de uma outra forma. E a gente precisa começar agora. Já é tão difícil, como nós vamos ver, né? Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, a conhecida pergunta que Kardec pergunta aos espíritos: qual é o objetivo da encarnação? E o que eles respondem? É a perfeição. Perfeição relativa, porque perfeito absolutamente só Deus. E contribuir com a obra da criação. Nós não estamos sozinhos. Se eu cresço, se eu me melhoro, consequentemente quem está ao meu redor se melhora também. Mas é tão difícil, às vezes eu rezo, né? Às vezes a gente costuma falar umas coisas, umas frases frescas. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Mas é porque nós estamos tentando ir contra a maré de vibrações negativas, nossas próprias vibrações negativas, porque é tão difícil nós retirarmos sentimentos arraigados e conquistados por nós durante tanto tempo, e lutar contra essa onda de pessimismo, como diz aí, vem falando nessas mensagens de Eurípides, de lutar contra essa onda de pessimismo que a gente encontra, que está ao nosso redor. Mas isso é um trabalho lento, mas é um trabalho de transformação nossa e, consequentemente, essa vibração melhorando em mim, melhora quem está ao meu redor. Primeiro eu vou criando aí uma onda completamente diferente ao meu redor. E isso faz com que essa energia toque nas outras pessoas e as transforme. Claro que não é tão rapidamente assim, como nós também não nos transformamos tão rapidamente, mas há essa transformação. Então, é a solidariedade. Eu progrido e tenho que pensar no progresso dos meus irmãos. E isso não é só aqui no Brasil. Tudo começa aos poucos, gente. Se nós não amarmos nossa família, não amarmos o nosso país, se não tivermos essa consideração, como é que vai ser nós amarmos uma humanidade inteira, nós amarmos aí a humanidade que está em outros planetas? E eu digo humanidade porque os próprios espíritos dizem que são humanos que estão, né, homens que estão em outros planetas com formas diferentes, inerentes a cada plano físico, né, a cada composição física do planeta, mas são homens, né, são seres humanos. Então, é preciso começarmos de algum ponto. E não é esse amor, quando Eurípides nos exalta a amarmos a pátria, não é o amor de orgulho, aquela coisa de nos sentirmos melhores. Não, eu moro no Brasil, ou estou em tal lugar. Não é isso, não. Mas é termos esse amor respeito, esse amor gratidão por estarmos nesse solo, apesar de todas essas dificuldades. Quer dizer, em 83, Eurípides já estava falando, olha, está difícil, né? Nós sabemos disso. Nós trouxemos esse legado de dificuldades, mas as coisas vão se transformar. Todos nós passamos pelo processo da reencarnação. Está lá na pergunta 133 do Livro dos Espíritos. Todos têm que encarnar. Esse processo é comum a todos os espíritos. Até os espíritos superiores, sim, eles passaram por esse processo. É uma lei de Deus. Agora,
praticar o mal é uma escolha nossa, é diferente. Então, todos nós vamos chegar a essa perfeição relativa. Agora, o caminho que nós escolhemos depende de cada um de nós. Como a gente vai trilhar, como a gente vai chegar lá, o que a gente tem que fazer, né? A minha escolha, a minha vontade. Jesus, está lá no livro, no Consolador e também no Livro dos Espíritos, Jesus teve um caminho reto para Deus. Por quê? Quando ele conquistou a faculdade do livre-arbítrio, que é ele conseguir perceber os dois caminhos, o caminho mais tortuoso e mais longo, e o caminho mais rápido, que é o caminho do bem, ele optou pelo caminho do bem. Para a gente é difícil nós entendermos isso. Como é que alguém pode optar sempre pelo bom caminho? Mas se nós escolhemos, né, na maioria das vezes, o mau caminho, então para nós aqui, às vezes é difícil. Poxa, mas como é que pode ele ter sempre optado pelo bem? E optou, e chegou mais rapidamente à perfeição relativa. E ele é esse mestre amoroso que está aí nos guiando, está junto a nós. Há uma corrente religiosa que nos ocorreu isso agora, e da qual uma colega minha pertence, e eles acham aí que haverá um retorno de Jesus. Para nós espíritos, ele nunca foi, ele sempre esteve aqui. Então ele não tem essa de, ele foi e vai retornar um dia. Não, ele sempre esteve aqui. Ele nunca abandonou aí esse navio, né, do planeta Terra. Nós sabemos disso. Ele é o governador do planeta. Então ele está presente aqui conosco. Então é importante nós sabermos disso, né? E esse mal, quando nós falamos do mal, é essa escolha errada. É a minha vontade que me leva a isso. É o meu querer. Sou eu que escolho essa estrada. É minha opção. É por é meu livre-arbítrio que me leva a isso. Então, a gente vê que na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, vem falando que as leis de Deus estão na nossa consciência. O que quer dizer isso? As leis de Deus existem, elas são eternas e imutáveis. Por quê? Porque o próprio pensamento e a vontade de Deus são eternos e imutáveis. E esse pensamento e vontade de Deus, eles mantêm essas suas leis. Então, as leis de Deus estão na nossa consciência. Não dá para a gente falar assim, não, eu optei por esse mau caminho porque eu não sabia, eu desconhecia. E aí vem os espíritos dizer, não, as leis de Deus estão na tua consciência. Para falar a verdade, nós espíritas não podemos dar desculpas nenhuma, porque todas elas têm uma resposta da espiritualidade. Então, às vezes a gente falava isso, né, antes, mas hoje a gente não pode mais falar. Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. A partir do momento que eu tenho consciência, que eu sei optar, que eu consigo enxergar as estradas e opto por uma delas, então é a minha livre escolha. Então eu sei quando eu estou indo por um caminho que não é bom, que vai me fazer mal. Eu vou chegar à perfeição relativa? Sim, vamos todos chegar. Só que a minha estrada vai ser com mais obstáculos. Mas porque eu escolhi assim. É minha vontade, né? Como espírito livre que sou. Então, as leis de Deus estão na nossa consciência. Se o nosso próprio Código Penal, tem lá um artigo do Código Penal que diz, o desconhecimento da lei é inexcusável. Quer dizer, eu não posso dizer assim, eu desconheci a lei, né? Me desculpar assim. Imaginemos nós que trazemos essas leis na nossa consciência. Não cabe essa resposta. Ana Paula, mas eu não sei distinguir o bem do mal, sabe? Sabe distinguir o bem do mal, porque lá os espíritos falam assim, para você distinguir se uma coisa é boa ou não, é só você pensar se você queria estar naquela situação, se você queria aquela situação para você. Quando a gente se coloca na situação, a gente começa a pensar se aquilo é bom ou se é ruim, né? Quando foi criada a guilhotina, né, foi em nome aí da renovação espiritual lá da França, né, da igualdade, liberdade, fraternidade. Então, criou-se a guilhotina porque era um método mais rápido de se matar as pessoas, porque o machado já estava ultrapassado. A guilhotina era vapt-vupt, né? Era afiadinha, né? E o machado não, se o machado não tivesse amoladinho, ficava que nem serra
faca de serra, né, para lá e para cá. Então era muito mais doloroso. Mas, gente, se a gente for pensar, quem é que queria estar lá? Ah, hoje eu vou lá para a guilhotina. É tão bom isso, né? Eu quero botar minha cabecinha lá na guilhotina. Então a gente tem que pensar nas situações para ver se elas realmente são boas, qual é a finalidade, né? Às vezes elas estão encobertas, né, por nomes pomposos, por frases, né? E não são tão boas as situações assim. E aí a gente muitas vezes dá outra desculpa. Ah, mas eu fui arrastado para esse caminho. O que os espíritos nos dizem? Não há arrastamento irresistível. Está na pergunta 648 do Livro dos Espíritos. Então, nós não temos saída. Nós precisamos entender que as escolhas são nossas, as boas e as más escolhas, porque méritos todos queremos ter, né? Puxa, legal, você fez essa escolha, que bom, né? As ruins não, a gente quer colocar na conta de alguém, de alguma coisa, dos espíritos que não estavam prestando atenção, né? De Deus que nos abandonou, não. Somos nós os causadores dos nossos próprios males. Então precisamos ficar atentos a isso. Os homens, eles se distinguem uns dos outros justamente por isso. O que eu trago dentro de mim? O que eu trago é bom, o que eu trago é ruim. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber. Nós sabemos, os espíritos dizem para a gente que o progresso intelectual proporciona um progresso moral. Mas o progresso moral não acompanha o progresso intelectual. Ou seja, eu posso ser desenvolvida intelectualmente e não ser moralmente. Ah, Ana Paula, mas tem tantas pessoas tão ignorantes, né, que não cursaram aí as escolas, as faculdades, e são pessoas boníssimas. Bom, em primeiro lugar, educação não é a mesma coisa que instrução. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, aquele espírito que está naquela situação ali, que não teve oportunidade nessa vida, deve ter tido nas outras e aprendeu. E nessa veio com poucas oportunidades, como nós dizemos, mas opta pelo bom caminho. Olha, eu percebi que eu quero trilhar o bom caminho. Não importa se eu vou ter instrução, se eu vou ter educação, não importa. Eu quero sempre o bem. Então, são as escolhas, são as opções que muitas vezes nos causam espanto, mas são as nossas escolhas. É isso que faz os homens se distinguir. O que Paulo de Tarso falava? O bem que eu quero, eu não faço, né? Mas o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Mas não somos nós? Quantas vezes a gente entra na casa espírita e nós sabemos que há toda uma energia e nós nos emocionamos e a gente se enche de forças, né? E aí sai daqui, acontece alguma coisa, vai tudo por água abaixo. Né? Um carro dá uma fechada na gente, pronto, a gente já se irrita, já xinga, já faz. Aí, ao mesmo tempo, a gente fala, puxa vida, mas eu acabei de sair da casa espírita. E isso acontece, são as provações que estão acontecendo. Eu e meu marido, a gente fala assim, quando acontece às vezes umas coisas assim, a gente fala, e se a gente perde o equilíbrio, porque perdemos o equilíbrio, aí às vezes a gente fala assim, puxa vida, nossa conta foi para o vermelho de novo. A gente estava com um monte de bônus hora, agora acabou, depois dessa acabou, né? Mas é porque eu não me lembro se foi Emmanuel ou André Luiz, acredito que seja Emmanuel que diz, antecede a espontaneidade, a disciplina antecede a espontaneidade, ou seja, se nós nos disciplinarmos para o bem, para nos calarmos, a termos equilíbrio, quando acontece uma coisa assim súbita, nós nunca vamos perder o equilíbrio. A gente vai estar sempre reagindo harmonicamente, vamos ter o controle, por quê? Somos disciplinados. A disciplina antecede a espontaneidade. Então, antes de um ato espontâneo, há uma disciplina por trás disso, há uma regra, há um proceder. E nós sabemos que é o melhor, mas a gente se esquece, né? E aí nós somos levados muitas vezes por essas situações difíceis. E aí, não é porque se é religioso que se é melhor que o outro, que se é bom. E nós sabemos disso. Não é porque somos espíritas que somos melhores. Nós sabemos disso, nós estamos o quê? Nos esforçando muito, mas caímos e vamos cair muitas vezes ainda, faz parte do nosso crescimento. Torquemada, que estava aí
com a roupa, né, de um religioso, né, de uma pessoa aí à vista dos outros, uma pessoa reta, uma pessoa boa, era um religioso, estava em altos cargos, né, na igreja e tal. Quando ele torturava lá as pessoas, ele torturava e ainda mandava elas, no momento da tortura, para que elas agradecessem aos seus algozes, porque isso era uma libertação do espírito, isso estava fazendo bem ao espírito dessas pessoas. Ora, você ser torturado lá na Idade Média, lá, né, e ainda ficar agradecendo aquela tortura, né, é difícil, né, porque isso era uma renovação, era algo bom para o espírito. Então, não é porque se é religioso que se é melhor, não é porque nós somos espíritas que somos melhores, pelo contrário, nós temos nossas falhas, temos as nossas dificuldades, nós ainda temos muito orgulho e egoísmo, nós trazemos isso dentro de nós ainda nos deixamos levar pelo poder, nós ainda nos deixamos levar pelo status social. Às vezes as pessoas, em situações simples, vamos todos varrer ali a rua, mas se elege uma pessoa para ser o chefe dos varredores da rua, aquele chefe já se sente numa posição superior, né? Não, eu sou o chefe, né? E aí às vezes a gente vê que quem tem essa posição, muitas vezes tem encargos e tem responsabilidades muito maiores. As pessoas ficam se sentindo muito, né, grandiosas, porque tem essas situações, né, tem um cargo superior, mas são pessoas, muitas vezes, que têm responsabilidades e cobranças muito maiores. Então, nós ainda nos deixamos levar por isso, pela posição social, pela vestimenta, pelo grau de instrução, né? Isso não quer dizer que a gente não deva buscar coisas melhores na vida, né? Nós, espíritas, temos que ter bom senso em tudo, né? Não é porque somos espíritas que vamos andar rotos, né? Esfarrapados, não, só tem um sapato, está furado, não, mas eu sou espírita, não é isso, né? Eu vou ter tem uma família de 4 pessoas, só tem 4 cadeiras na minha casa, e a visita vai sentar onde? Está um calor danado, não vou, eu sou espírita, não vou ter ar-condicionado, claro que sim. Se você trabalha, se você, honestamente, você está conquistando isso, não tem problema nenhum de você ter o carro do ano, de você ter uma casa boa. Essas buscas materiais, não há problema disso. O problema é como você encara isso daí. Porque muitas vezes a pessoa compra o carro do ano e está lá com dívidas imensas, não põe o que comer em casa, né? E a pessoa compra o carro do ano para o vizinho ver, e lá é o carro do ano. Aí o vizinho, que é pior ainda, vai e na semana seguinte se endivida também para poder comprar um outro carro também, né? Porque a gente sabe que isso acontece. Não é só somos assim. Às vezes os invejosos somos nós mesmos, né? A gente vê aquilo lá, às vezes a gente não compra para não dar o gostinho, mas que nós ficamos com isso dentro da gente, remoendo, né? E aí o que acontece quando eu faço essa opção? Quando ainda me deixo levar pelo orgulho, é o que falou aqui, é a corrupção, é o poder. Nas mensagens de Eurípides, ele toda hora toca no mesmo assunto, né? Essa busca desenfreada para as conquistas materiais, esquecendo as verdadeiras conquistas, que são as espirituais. E aí nós nos envolvemos muitas vezes, mas não há arrastamento irresistível, não há como você distinguir o bem do mal, não há desculpas para o espírita. Mesmo que eu esteja num ambiente desfavorável e de repente esse ambiente aí me leve para uma situação difícil, a opção é minha. Quem abriu a brecha sou eu. Quando a gente fala em obsessão, às vezes as pessoas falam, coitado, está obsidiado. Gente, quem abriu a brecha foi a pessoa. Se nós não abrirmos a brecha, não há obsessão. Se há alguma coisa dentro de mim que não adianta vir falar que eu não... Vamos supor, fumar. Eu detesto cigarro. Então não adianta vir obsessor. Ana Paula, vai lá dar uma tragadinha, faz isso. Não adianta, porque eu não vou fazer. Mas se vier falar de outra coisa, vai, de repente, alguma outra dificuldade que eu tenha, eu vou cair, porque eu abri a brecha, porque eu me deixei levar. Né? Então, nós precisamos acabar com esses 2 males. E se formos pensar,
Tudo na nossa vida, gente, tudo. Se formos pensar, nós mesmos, sabe, naquela coisa sozinha, a gente for pensar, puxa, porque essa situação tal, se a gente não formos analisar, no fundo disso daí está o orgulho e o egoísmo. E aí vem o efeito, que é a dor. Né? É o efeito dessa nossa vontade, é o efeito da nossa opção. E aí sofremos muitas vezes as expiações, né? Nós estamos aí expiando as nossas faltas, que é a expiação. É a penalidade. Eu errei, percebi o erro, me arrependi e pedi para passar pela situação difícil. Expiação não é castigo. Expiação é o acordo feito entre eu e o plano espiritual, e nós chegamos à conclusão de que eu realmente preciso, eu quero passar por aquela situação que eu fiz o outro passar. Só assim eu vou me redimir, só assim eu vou me sentir melhor. Então as expiações, essa expiação que eu estou passando não é um castigo de Deus, não é aleatório. Né? Nós fizemos nossa programação espiritual, nós é que pedimos isso. Há dores também que são voluntárias, está lá no Livro dos Espíritos. Nós muitas vezes não precisamos passar por uma situação, passamos porque queremos. Como exemplo, a mágoa. Muitas vezes a pessoa faz alguma coisa para a gente e nós ficamos remoendo aquilo, remoendo. O que acontece? Nós, quando recebemos um presente que não nos agrada, a gente dispensa aquele presente. Então, se alguém tenta ofender a gente, nós precisamos aí... Não, muito obrigada, não quero essa ofensa. Mas ainda nos deixamos magoar. E quando nós falamos nós, somos nós mesmos, a gente está se incluindo nisso. Nós ainda temos dificuldade, ainda nos magoamos. Nos deixamos envolver por isso, por esse tormento pelo qual não precisávamos passar. Não tinha nenhuma necessidade, não é uma expiação, não é uma programação reencarnatória, é uma dificuldade minha e eu optei passar por essa dificuldade. Então, são situações que nós passamos e nós entramos nessa situação por livre e espontânea vontade. Né? E não precisávamos passar por isso. Daí não vai fazer nada, não vai trazer nada de bom para nenhum de nós. E aí o que acontece? Nós, muitas vezes, os espíritos nos falam no Evangelho, no capítulo 3, que a Terra é comparada a um hospital e uma penitenciária. Por quê? Quem está aqui na Terra são os doentes e os que cometeram alguma penalidade estão aí resgatando isso daí, né? Eu não gosto nem de falar resgatando, eu gosto de falar, nós estamos nos harmonizando com as leis de Deus, né? Porque às vezes resgate, a gente pensa muito em castigo, associa muito com coisa ruim, e não é por aí. Nós estamos aí nos harmonizando com as leis de Deus, somos os doentes e os detentos, mas isso é passageiro. A partir do momento que nós cumprirmos nossa pena, que nós nos curarmos, vamos poder sair daqui, irmos para planetas melhores. A não ser o caso do nosso Bezerra, que pediu aí a Maria, não, eu quero ficar lá. Ele podia estar em um planeta melhor, mas ele falou, eu quero ficar lá para cuidar de nós. Foi uma opção dele. Mas nós sabemos também que este planeta daqui não é, porque às vezes a gente fala assim, puxa, é um planeta de provas e expiações, eu vim aqui só para sofrer, passar por dificuldades? Não. André Luiz nos fala no livro Ação e Reação, o bem praticado hoje elide o mal feito ontem, apaga o mal feito ontem. Nós podemos nos harmonizar com as leis de Deus através do amor. Não nos esqueçamos disso. Isso é extremamente importante, porque nós espíritas achamos que a gente só veio aqui para sofrer e que a gente só vai aprender através da dor, da expiação. Não! Se eu muito amar, se eu fizer muito bem, eu posso me harmonizar com aquela situação que eu fiz no passado, que eu cometi no passado, uma situação difícil. Eu posso me harmonizar com o meu adversário através do amor. Não há necessidade de nós, uma necessidade peremptória de nós sofrermos. Isso é uma opção. Então, nós vemos a beleza da doutrina espírita. Olha, a beleza das leis de Deus. É uma lei de amor, não é um castigo. Então, podemos nos harmonizar através do amor. Está lá em André Luiz, em Ação e Reação. Mas, nós estávamos falando, aí a gente aprende e vai para um planeta melhor. Mas a gente sabe que o planeta está num momento de transição planetária, né? Nós vamos passar de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Um planeta melhor. Ai, vai ser a felicidade absoluta? Não.
mas que vai ser bem melhor do que está aqui, vai, né? Então, o que acontece? A gente vai querer ficar aqui no planeta melhor, né? Não precisa nem ir para outro, a gente quer ficar por aqui, mas quando o planeta se transformar num planeta de regeneração, onde as pessoas vão ser melhores. Divaldo estava falando disso numa palestra, e aí ele foi questionado lá, ele falou, olha, o que acontece nessa transição planetária, nós espíritas sabemos disso e não nos assustamos, é que vai haver aí vai haver uma mudança, uma transformação, mas não é do mundo material. O que vai acabar é o mundo moral, ou seja, acaba o planeta de provas e expiações e passa a planeta de regeneração. Mas é claro que um dia a Terra vai acabar. Por quê? Nós necessitamos da luz solar, né? Energia. A partir do momento que não tivermos mais isso, não vai haver mais possibilidade de vidas aqui na Terra. Estamos falando de Terra. Há planetas aí que eles se utilizam de outra forma de energia. Estamos falando aqui agora. Bom, nós sabemos que o Sol consome hidrogênio, se transforma em hélio, e aí já vai acabando. Quando acabar o hidrogênio, a coisa fica preta, né? E aí esse hélio se transforma em carbono, enfim, vai se transformar numa anã branca. Não vai ter mais como energizar aqui o planeta Terra. E aí o planeta vai acabar. Ah, mas isso, segundo os cientistas, daqui a 7,5 bilhões de anos, 8 bilhões de anos. Só que a pessoa que estava lá assistindo a palestra, ela só escutou o mundo vai acabar. Ela só se concentrou nisso. No final da palestra, ela falou, Divaldo, realmente o mundo vai acabar e tudo. Ele falou, vai, minha irmã, mas já daqui a 7 bilhões de anos e tal. Aí ela, meu Deus, o que vai ser de mim se eu nem me casei? Quer dizer, ela não prestou atenção. Nós prestamos atenção naquilo que a gente quer, né? Gente, é daqui a 7 bilhões de anos, né? Nós sabemos que os espíritos não vai acabar o planeta Terra com um monte de espírito aqui, vai ser uma hecatombe, e aí os espíritos, olha lá, eles estão sofrendo, olha, o planeta está acabando, e todo mundo lá, os espíritos... Não é assim, gente, não é esse prazer mórbido da espiritualidade, né? Então, o que vai acontecer? E já está acontecendo, às vezes a gente fala assim, essa coisa dessas tormentas, né, desses problemas que acontecem, e aí os espíritos dizem para a gente não trouxe o livro dos espíritos, mas é na pergunta 784, ela explica o que está acontecendo. Nós espíritas temos todas as explicações, basta querermos buscá-las. E aí lá estava dizendo assim, o mal é necessário que o mal chegue ao excesso para se compreender a necessidade do bem e de reformas. Pronto, matei a charada. Agora eu entendo por que está havendo tanta vindo, né, nos noticiários, tantos casos de corrupção, tantos casos de violência. Eu entendo porque é necessário que o mal venha à tona para que eu veja que eu não quero mais aquilo e possa transformar. Então, às vezes, quantas vezes a gente fala assim, puxa, mas não é possível, o planeta vai se transformar, mas está pior do que estava. Aí os espíritos respondem para a gente, é necessário que haja isso. Ah, mas aí os espíritos, nessa transição planetária, o que acontece? Os espíritos que vão ficar no planeta são os espíritos que são afeitos ao bem, que estão dispostos ao bem. Nós, né? Estamos assim, vibrando bem no bem, né? Vibrando bem no bem, né? Então a gente vai ficar por aqui. E os espíritos dizem também que há os espíritos retardatários, que são aqueles que não são necessariamente maus, estão enganados. Por isso, as reuniões de desobsessão nos centros espíritas estão vindo muito desses espíritos para que eles falem assim, olha, os evangelizadores, olha, é tua última chance, qual o caminho que tu quer? Deixa de ficar em cima do muro, tu quer ficar no bem ou no mal, né? Muitos espíritos estão aí desencarnando e quando chegam no plano espiritual são alertados pelos espíritos amigos e falam assim, gente, olha, você não estava no caminho bom, isso não é bom para você, é um momento de mudança, não fique nesse mau caminho, que isso você não vai ter a permissão de ficar no planeta melhor. Aí o espírito fala, puxa, é mesmo, eu não tinha, né, pensado por esse ângulo aí, eu vou me melhorar, deixa eu reencarnar melhor. E aí tem uma nova chance de reencarnar.
Quais os espíritos que realmente não vão ficar na Terra? São aqueles espíritos que realmente são violentos, que querem o mal pelo mal, que se comprazem com o mal, que sentem prazer, que sentem vontade de praticar o mal, que são extremamente orgulhosos, egoístas, não querem se modificar, não querem se transformar, não querem, ainda estão neste momento. O que a gente falou no começo? Todos vamos chegar à perfeição relativa, mas esses ainda não querem por enquanto. Esses vão para planetas inferiores, como foi o caso dos capelinos que vieram para a Terra, né? Que eram espíritos extremamente evoluídos intelectualmente, mas não moralmente. Então, esses espíritos que estão aqui, que ainda se comprazem com o mal, vão para esses planetas. Ah, Ana Paula, mas está acontecendo tsunami, está acontecendo tragédia, e morrem milhares de pessoas e tal. Os espíritos respondem, está lá na Gênese, no Céu e Inferno, todos esses livros vêm falando para a gente, olha só, o que está acontecendo aí nesse momento é justamente para que haja uma migração desses espíritos. Aqueles espíritos que não vão mais ficar na Terra, eles vão para outro planeta. Já não vão poder mais encarnar aqui. Aqueles que vão poder encarnar, eles são levados para o plano espiritual para justamente haver esse reajuste e retornar. Então, gente, o que está acontecendo não é pior do que ontem, é melhor. É o momento de mudança. Se eu limpo a casa e eu não percebo que há pó, como é que eu vou passar flanela ali? Ah, não estou vendo, então não vou limpar. Se nós estamos vendo, se a coisa está tomando esse rumo, e as mensagens de Eurípides falam disso. Quem tiver ouvidos para ouvir, né? Quem tiver olhos para ver, é justamente isso. Então nós percebemos, e isso a mim particularmente me fascina, porque você ter, claro que a gente não tem todas as respostas, mas termos essas respostas para o momento atual, eu acho que isso é tão fascinante, é tão bom. Puxa, eu sei o porquê, porque nós nos questionamos, né? Muitas vezes as pessoas não sabem o porquê e dão respostas estapafúrdias. Nós sabemos o porquê de estar acontecendo tudo isso. A gente não se desespera, a gente não fica, mas que será, né, e tal. E precisamos saber, porque muitas vezes as pessoas perguntam isso para a gente, perguntam o porquê das coisas, querem saber, né, o que está acontecendo nesse momento. E para isso, para essa modificação que nós estamos falando, para esse novo projeto de vida que Eurípides, essa proposta de Eurípides, nós precisamos nos conhecer, é o conhece-te a ti mesmo, é a forma, como diz aí na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, é o meio mais eficaz do homem se melhorar. Precisamos conhecer nossas mazelas. Não é para a gente ficar espalhando para ninguém, porque a gente não sabe como aquele ali vai receber isso. Mas a gente precisa saber que nós temos vícios, dificuldades, e a partir daí nos transformarmos. Se nós não fizermos isso, a gente não consegue se modificar, a gente não consegue se transformar. Como é que eu vou modificar algo em mim se eu não sei o que é esse algo? Ah, não, eu sou espírita, né? Eu estou lá na casa espírita, tudo. Não tem, eu sou, ainda preciso ser, sou orgulhosa, sou egoísta. Mas sabe aquela coisa sem vontade? Aquela coisa de dizer por dizer? Às vezes você chega para o outro, não, eu sou muito orgulhoso, sou muito egoísta. Mas é assim, é orgulho quando você fala isso? Não é de verdade, não é de coração. Né? Claro que não precisa você ficar dizendo para ninguém, como eu falei. É um trabalho teu, é o conhecimento de si mesmo, é eu pensar, eu tenho dificuldades nisso. E temos, gente, nós temos dificuldades sim. Nós temos ainda todos esses empecilhos, todos nós, muitas vezes a gente, mesmo na casa espírita, temos afetos e desafetos. Às vezes a gente olha para um, nós não podemos mais dizer, meu santo não cruza com aquele, a gente não fala mais isso, né? Nós falamos o quê? Não, tem as antipatias, as simpatias bonitas, né? A gente fala isso, mas na verdade é isso, a gente tem isso. Temos que nos transformar. Temos que perdoar. A palestra de ontem da Deusimar foi justamente sobre isso, é o perdão das ofensas. O que é perdoar? É esquecer? Não. Quem esquece tem problema de memória. É não querer mal. É quando alguém faz alguma coisa para mim, eu não ficar assim. E acontece, às vezes é a mesma coisa com essa pessoa, a gente fica assim, bem feito. Ou então, é a lei da causa e efeito. Não ficar desejando que a lei da causa e efeito aconteça com aquela pessoa, porque é a mesma forma de você dizer bem feito. Só é uma palavra mais bonita, a palavra espírita, mas é a mesma coisa. Então a gente tem que passar.
é um trabalho difícil? Porque nós temos dificuldades com o outro, temos dificuldades com nós mesmos, temos dificuldades com o outro, de perdoarmos, de entendermos, de ter empatia, que é se colocar no lugar do outro. Mas a gente está aí. Que horas mesmo que termina, Mayra? 5. Então, pode deixar, não vai até 5 não, já estou terminando. Então, gente, é isso, essa é a proposta. E aí, falar de indulgência. Indulgência, como está lá, a caridade, como é a caridade entendida por Jesus? É o BIP, né? A benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O que é indulgência? É perdoar, é tolerar o erro do outro, é não propagar o erro do outro, é nem perceber. Mas como é que eu não vou perceber? Gente, quando você está concentrado estudando, às vezes acontece um monte de coisa ao teu redor e você nem percebe que você está concentrado. É isso. É parar de botar o teu olho no defeito dos outros. Ah, mas eu não sou cego. Tá, você não é cego, você percebeu. Mas não precisa divulgar, né? Internet agora, as redes sociais, é sim uma profusão. E para quê? Gente, nós acabamos com as vidas dos outros, às vezes por um comentário desairoso, por uma foto, por um momento que às vezes a pessoa errou e nós erramos. Quantos erros trazemos que a gente não quer que ninguém saiba, né? E aí a gente, por maldade, porque qual é o interesse de eu divulgar alguma coisa que o outro fez? Há situações que realmente você divulga e aquilo tem uma repercussão de você se transformar, né? É aquela coisa lá dita por Sócrates, é bom, é útil, é verdade, a preencher os 3 crivos, então eu vou divulgar. Se não é, não divulguem. Cuidado, porque às vezes vocês pegam uma pessoa num momento, num vídeo, porque tudo é filmado agora, um vídeo de um momento que a pessoa errou. E aí você acaba com a vida da pessoa, acaba com a família da pessoa, acaba com tudo, destrói. De repente, uma pessoa que amanhã podia perceber seu erro e ter a chance de se transformar. E isso acaba com as pessoas. Ah, é o artista de televisão, é fulano. Não, a gente não tem nada a ver com a vida de ninguém. Já tem a nossa vida que já é difícil pra caramba da gente resolver, né? Eu ainda vou me preocupar com a vida alheia. Cuidado com as redes sociais. É bom, é legal, é maravilhoso. Mas temos que ter cuidado com o que a gente posta, né? Percebermos isso, não é tudo. Tem coisas aí que nós estamos postando e que são inverdades. Estamos detonando a vida das pessoas. Ah, mas se alguém vier falar para mim, eu finjo que não estou nem ouvindo, ou eu falo do lado bom. Ah, mas aquela pessoa ali não consigo ver nada de bom nela. Então faz como o Chico mandou, bota água na paz da boca e não fala nada, fica calado, né? Mas não divulgue o mal. A não ser, você critica o outro, e essa crítica vem de muitas vezes das pessoas próximas e que gostam do outro, quando você quer realmente o bem e você quer alertar essa pessoa. Caso contrário, se é a chamada crítica destrutiva, não fale nada. É melhor para todos nós. Então, esse é o cuidado que temos que ter, porque não estamos isentos de erros. Erramos e vamos errar, faz parte do processo. Não é porque somos religiosos que somos melhores. Estamos o quê? Nos esforçando para sermos melhores. E esse tipo de cuidado a gente tem que ter. Cuidado com a criança, porque muitas vezes você falando uma coisa para uma criança, você destrói os sonhos de uma criança. A maneira como você fala, a maneira que você se comporta, você acaba com aquela vidinha ali, com aquele espírito que estava cheio de esperanças e que ia trilhar um caminho. Nós não temos o direito de falar, se não faz isso ou faz aquilo. Para falar a verdade, a gente não tem, a gente não sabe. A gente não sabe nem dar rumo à nossa vida, a gente vai saber dar do outro. Quando a gente gosta, a gente às vezes até alerta, isso daí eu já passei, não é legal, a gente dá conselho, é o conselho, né? É a coisa boa, legal. Mas não é o intrometer, enfiar o dedinho lá, né, na panela do outro, simplesmente porque eu quero criticar e censurar, sem uma vontade genuína de fazer o bem. Essa, no meu ver, no meu entendimento em relação ao que disse Eurípides Barçanufo, claro que há vários aspectos nesse novo projeto de vida. Nós abordamos aí o que, né, nós pudemos abordar, né? Nós apreendemos dessa mensagem. Vamos terminar, então, com a mensagem de Eurípides através de Chico Xavier. Ela foi, como nós dissemos, psicografada em 1900
1950, 30 de abril de 1950. Aos companheiros de ideal, foi a primeira mensagem, tá? Trazida aí por Eurípides Barçanufo. Aos companheiros de ideal, aos queridos amigos do Triângulo Mineiro, a nossa marcha continua e, como sempre, irmãos meus, confirmo a promessa de seguir convosco até a suprema vitória espiritual. Os anos correm incessantemente. A morte estabelece apreciáveis modificações. As paisagens se transformam. Todavia, nossa confiança em Deus permanece inabalável. Somos numerosas caravanas em serviço das divinas realizações. Velhos amigos nossos, ouvindo minha palavra, sentirão os olhos úmidos. Para vós que ainda permaneceis na terra, a travessia dos obstáculos parece mais dolorosa. As saudades orvalhadas das lágrimas vicejam ao lado das flores da esperança. As recordações represam-se na alma. Alguns companheiros estacionaram em caminho, atraídos pelo engano do mundo ou esmagados pelo desalento. Não foram poucos os que desanimaram, receosos da luta. Por isso mesmo, as dificuldades se fizeram mais duras, a jornada mais difícil. Mas a nós, que temos sentido e recebido a bênção do Senhor no mais íntimo da alma, não será lícito repouso. Nossas mãos continuam enlaçadas na cooperação pelo engrandecimento da verdade e do bem. E minha saudade, antes de ser um sofrimento, é um perfume do céu. No coração vibram nossas antigas esperanças e continuamos a seguir sempre no ideal de sublime unificação com o Divino Mestre. Tenhamos para com os nossos irmãos ainda frágeis a ternura do amor que examina e compreende. As ilusões passam como os rumores do vento. Prossigamos desse modo com a verdade, para a verdade. Falando-vos em nome de companheiros numerosos da espiritualidade, assinalo a nossa alegria pelo muito que já realizastes. No entanto, amigos, outras